como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos e irmãs, o título do sermão de hoje é Deus aprova a atitude certa. Deus aprova a atitude certa. O texto que eu li trata sobre esse assunto. Hoje nós estamos em dias festivos, não tem como ignorar isso. Mas eu advirto a todos que me ouvem que sempre gera muita confusão quando pessoas de fora tentam lidar com assuntos que pertencem apenas a um determinado grupo. Eu repito, sempre gera muita confusão quando pessoas de fora tentam entender assuntos que pertencem a um determinado grupo. Prova disso é o episódio da vinda de Pedro Álvares Cabral aqui ao Brasil. Não sei quantos sabem, mas a Pedro Álvares Cabral fazia parte de uma companhia que tinha o seu objetivo, sua comitiva marítima, chegar às Índias Orientais. Entretanto, o percurso não saiu exatamente como pretendia, e ao chegar aqui ao Brasil, deparou-se então com os nossos habitantes e deu um título a eles. Chamou-os de índios, porque pensava ele que estava na Índia Oriental. Meus irmãos e irmãs, se Pedro Álvares Cabral tivesse dado um pouco mais de tempo para conhecer os povos com que ali ele acabou tendo algum tipo de contato, saberia que não estava apenas diante de um povo, mas de inúmeros povos, por exemplo, os Pataxós, Terenas, Pinambás, Xingu, Yanomami, Ipó, entre outros. Ou seja, todas as vezes em que alguém de fora, um europeu, tenta descobrir o que está acontecendo aqui, dá um rótulo de imediato a um assunto que pertence ao grupo, geralmente as coisas não vão dar certo, vão gerar confusão. O nascimento de Jesus Cristo, meus irmãos e irmãs, é assunto que diz respeito para quem afirma seguir a Jesus Cristo. É assunto de religião, e não de qualquer religião. É assunto da religião cristã. Jesus Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro. O que vemos hoje, nesta época do ano, com certeza não remete nada ao Jesus Cristo bíblico, o mantenedor, o Criador e Rei do universo. O presépio católico quebra o segundo mandamento. A ideia de árvore de Natal, renas, Papai Noel são exemplos desta grande confusão. Mas o texto que eu li agora juntamente com os irmãos trata da encarnação do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós iremos aprender como o nosso Senhor Jesus Cristo bíblico é muito diferente do que querem nos fazer nesta época do ano. Portanto, meus irmãos e irmãs, o objetivo é mostrar quem é o nosso Senhor Jesus Cristo, um pouco dele acerca das Escrituras. Observando esse texto nos assuntos que o apóstolo Paulo quer tratar, que são simplesmente dois, como facilmente detectável nesse texto. O primeiro assunto é que nós precisamos ter uma atitude semelhante de Jesus. Esta é a grande preocupação inicial do apóstolo Paulo ao escrever aos Filipenses neste segmento. E segundo, que Deus aprova as atitudes que são semelhantes à de Jesus Cristo. Vamos então, sem muitas delongas, olhar o primeiro assunto. Nosso Senhor Jesus Cristo não pode ser acusado, meus irmãos e irmãs, de desconhecer a natureza humana. Vários textos poderiam ser apresentados para mostrar como o Senhor tem uma clareza de como Ele lidou com uma humanidade pecaminosa. Mas eu creio que algumas parábolas aqui, vistas de uma forma geral, podem nos ajudar a perceber isso. Por exemplo, a parábola do bom samaritano. Quando há um samaritano solidário, alguém que age daquela maneira, ao dobro de pessoas que agem de forma diferente, como representados pelo sacerdote e levitas ou bispos.
Para cada 10 leprosos curados, como tem no Evangelho de Lucas, um agradece, 9 são ingratos. Para cada 4 terrenos onde a palavra é lançada em Mateus 13, apenas um germina, e o triplo disso não vinga. Só aí nós entendemos que a matemática humana está muito depravada. A qualidade humana é muito ruim em corresponder a Deus conforme as atitudes que Ele deseja da sua humanidade. É por isso que o apóstolo Paulo, ele insiste em apresentar a Jesus Cristo como um grande modelo que deve ser seguido pelos filipenses, pela sua igreja. Veja no verso de número 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Certamente, meus irmãos e irmãs, nós estaremos muito bem acompanhados, imitando o Mestre, estaremos caminhando em terreno seguro. E a atitude que o apóstolo Paulo quer enfatizar na igreja de Filipos nesse momento é a grande humildade. Ele está tratando disso com os irmãos esparsamente na epístola aos Filipenses, e nesse momento ele concentra seus esforços. Ele quer resolver algumas questões que acredita que a humildade é o caminho certo para isso, ele está correto. Então ele começa apresentando Jesus Cristo como um grande modelo de humildade. E Jesus Cristo é humilde, meus irmãos e irmãs, nós não temos a menor dúvida sobre isso. Lá em Mateus, no capítulo 11, verso 28, Jesus Cristo levanta a sua voz e diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrarei descanso para vossas almas. Então podemos hoje dirigir uma oração ao Senhor e dizer: Senhor, e como podemos ser humildes? Como podemos aprender de Ti? E aí nós vemos nesse texto algumas ações que o apóstolo Paulo mostra como o nosso Senhor foi humilde. A primeira ação, com certeza, é o seu esvaziamento. Veja no verso 6 e 7. Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Meus irmãos e irmãs, durante a estadia aqui na terra, durante grande parte dos seus anos que ficou entre nós encarnado, como filho do carpinteiro, ele não se manifestou até ter chegado a hora certa. Seus poderes sempre foram exercidos, mesmo após manifestar-se como Redentor, sempre de uma maneira muito comedida, pontual e visando um propósito para a glória de Deus no levar o Evangelho dele. Jesus Cristo com certeza operou poderosos milagres. Sim, ele multiplicou os pães, mas apenas como sinal da sua missão para ensinar uma mensagem para aquelas pessoas. Sim, Jesus Cristo andou sobre o mar, mas ele o fez apenas para socorrer os seus discípulos que estavam em apuros. E com certeza Jesus Cristo transformou a água em vinho, mas para que aqueles do seu círculo próximo que estavam aderindo à sua campanha, ao seu trabalho missionário ali entre aquele povo, judeus, pudessem crer nele. Enfim, Jesus Cristo operou grandes milagres e fez o exercício do seu poder, mas nunca por vanglória, nunca para exaltar-se a si mesmo. Muito diferente do que foi sugerido pelo nosso adversário quando o encontrou. Satanás tinha uma opinião como o poder deveria ser usado. Ele achava que o poder deveria de ser usado para benefício próprio. Por isso, ele não foi tímido em tentar o nosso Senhor quando o desafiou. Se tu és o Filho de Deus, transforma esta pedra em pão. Se você tem poder, ele precisa estar a teu serviço. Faça esse milagre para algo que o satisfaça. O Senhor Jesus Cristo recusou esse tipo de tentação. Sendo do Deus, então pula do pináculo do templo, a fim de que, com uma visão majestosa, você sobrevoando pelas nuvens, as pessoas possam crer. Mas o Senhor Jesus Cristo também não deu atenção a esse exercício panfletário de poder. Meus irmãos e irmãs, a concepção de poder que o mundo tem e que
Deus tem são duas coisas muito diferentes. O mundo vê o poder como algo que deve estar sempre a serviço de si mesmo para o seu próprio benefício. Mas no Evangelho nós aprendemos a humildade do nosso Senhor, em que o seu poder só foi executado sempre em corporação à mensagem do Evangelho. Jesus Cristo foi o servo do Senhor e estava comprometido com a sua missão, como também espera que cada um de nós esteja. Uma segunda ação que também mostra a humildade, a materializa como um traço inegável, é que ele mesmo se humilhou. Veja no verso 8: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Eu acredito que você que passou o catecúmenos leu o catecismo maior, e há as sessões que falam sobre a humilhação e a exaltação do Redentor. Aqui nós estamos vendo nesse texto a ênfase da sua humilhação. Nós entendemos que o nosso símbolo de fé é Jesus Cristo. Ele humilhou-se como a segunda pessoa da Trindade em vários momentos da sua existência. Primeiro, ele nasceu entre a humanidade. Também ele sofreu nas mãos da humanidade. Foi morto pela humanidade e enterrado pela humanidade. Esses atos são atos que remetem à grande humilhação de Deus, porque ele, sendo o próprio Criador, aquele que mantém agora mesmo estas estruturas que nós estamos vendo funcionando pelo seu poder, e aquele com o qual nós todos iremos tratar no final dos nossos dias, ele mesmo decidiu sofrer todas estas questões que eu acabei de citar. Diante disso, meus irmãos e irmãs, é importante dizer o que significa de uma forma geral e o que não significa. Primeiro, o que isso não significa. Jesus Cristo é o Verbo que se fez carne e é o verdadeiro Deus, não podemos esquecer. Por isso, não vamos olhar esse texto com a ideia de esvaziamento, como se o Senhor tivesse deixado parte da sua deidade ao encarnar-se. Isto não é correto. O Senhor não fez isso. Jesus Cristo foi plenamente Deus, como o é agora e sempre será, quando caminhou entre os homens. É importante que isso fique bem impregnado em nossa imaginação, porque vão tentar aí distorcer, dizendo que Jesus Cristo deixou parte da sua glória para sofrer mais. Não podemos concordar com isso. Jesus Cristo foi 100% homem e 100% Deus, matematicamente falando. Ele é Deus e também ele é homem. Deus, homem. Se nós cairmos na tentação de darmos ouvidos a esta mensagem complicada, nós estaremos subtraindo o poder salvífico da cruz que está aqui atrás de mim. Devemos lembrar que o sacrifício do Senhor foi eficiente para salvar os seus eleitos, porque ele é Deus e homem, perfeito mediador. Como Deus, ele sofreu o grande sacrifício para trazer paz ao nosso relacionamento com Deus. E como homem, ele pôde nos representar em sua totalidade. Por isso, tomemos cuidado com algumas ideias desvirtuadas que tentam diminuir a deidade de Cristo. Jesus Cristo é Deus, sempre foi Deus, em nenhum momento da sua existência deixou de ser. A salvação, meus irmãos, portanto, é um ato que depende da glória de Jesus Cristo como Deus. Tomemos cuidado disso. Embora sim, nós devemos ter a certeza da nossa salvação, devemos lembrar que a salvação, sobretudo, é um patrimônio do Senhor. Jonas 2,9 expressa isso muito bem. Do Senhor pertence a salvação. Assim também como Apocalipse, no capítulo 7, verso 10, diz: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. A salvação dada pelo Senhor aos seus eleitos e eleitas é algo que pertence ao Senhor. Quando nós dizemos a minha salvação, a salvação dele, estamos privatizando algo que pertence ao Senhor. Repito, nós devemos ter a certeza da nossa salvação, mas nunca esquecer a sua origem. A salvação tem origem em Deus e na sua eleição, e não na força e exercício humano. E o que significa isso de uma forma mais enfática, como eu preciso fazê-lo? Eu digo e repito, Jesus Cristo é Deus. Vários textos da Bíblia, como nós lemos na liturgia, relatam sobre isso, o Verbo que se fez carne. O autor de Hebreus
a grande exclamação: ó Deus, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Hebreus 1:8. Em Atos, no capítulo 20, verso 28, é um belíssimo texto, onde está o relato de que os pastores e presbíteros deveriam cuidar da igreja, esta igreja a qual o próprio Deus comprou com o seu sangue, referindo-se à pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos e irmãs, é bom que se diga: não permita-se reduzir a Jesus Cristo estas imagens desse período de tempo. O nosso Senhor transcende tudo isso. Ele é o grande Criador, mantenedor, juiz, rei, o nosso Deus. Qualquer outro título que estão empregando a Jesus Cristo, que não seja o grande Deus, não é um título de honra, mas tenta diminuir. O Senhor Jesus Cristo é o nosso Deus, e esta igreja está fundada nesta verdade como uma rocha. Podemos pensar nisso também nas suas aplicações pessoais. Paulo tinha uma clareza muito grande ao enunciar isso para a igreja de Filipos. Os irmãos precisavam ser tocados pelo mesmo sentimento que Jesus Cristo ostentou como a humildade. Nós precisamos, como aqueles que seguem aquele que foi crucificado, ostentar também características de humildade. O Senhor pagou um preço muito caro a fim de que pudesse cumprir os propósitos de Deus. Deus criou. Qual preço é caro demais para você? Porque por vezes algumas coisas tomam um tamanho vulto que tiram a nossa paz. A renúncia, com certeza, não é um caminho fácil, mas nós precisamos muitas vezes renunciar a nós mesmos diante de circunstâncias difíceis. Precisamos ter clareza disso, talvez para materializar mais, embora o grande exemplo seja o sacrifício de Jesus Cristo como um grande ato de renúncia, como um sol que resplandece no seu ponto mais alto. Outros homens que também fizeram parte do povo de Deus trilharam caminhos de humildade que vale a pena fazer menção para materializar que nós podemos também ser humildes. Abraão, por exemplo, ele foi um homem que abriu mão e abnegou-se na sua antiga pátria, a fim de receber uma esperança, a esperança de uma terra que ele não conseguiu usufruir. Lá o autor de Hebreus, no capítulo 11, verso 9, diz isso belamente. Assim também como Moisés é reconhecido como um homem que renunciou a ser chamado filho da filha de Faraó. Abriram mão de coisas do seu tempo para servir ao Senhor. Precisamos deixar estas âncoras que nos impedem de servir a Deus de uma maneira mais integral, de uma maneira mais dedicada. Precisamos nos apegar mais aos tesouros do mundo vindouro que se manifestam nesta manhã por meio desta pregação do Evangelho. Precisamos nos apegar mais àquilo que nos aguarda, meus irmãos, do que nas coisas terrenais. Abraão e Moisés trilharam um caminho que aponta para o Senhor. Precisamos trilhar da mesma maneira e dedicar ao máximo a nossa vida a exaltar e glorificar a Deus, renunciando às coisas desta época para direcionarmos a vida para o nosso Senhor. O segundo assunto, nós vimos que a grande atitude que o Senhor demonstra para nós é a humildade. Mas Paulo também está interessado em mostrar como o Pai apresentou a sua aprovação. Verso 9 e 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Os irmãos e irmãs, ser certo que o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor, humilhou-se a si mesmo, se esvaziou. Também é certo o prazer do Pai teve nisso,
e em contrapartida o exaltou. Então nós temos aqui a exaltação do nosso Redentor. O Pai sempre demonstrou satisfação pelo Filho. Nós podemos ler isso de várias formas, mas eu quero destacar duas muito simples. No começo do seu ministério, quando foi batizado, o Pai disse: "Este é meu Filho amado, com quem me comprazo." E Jesus Cristo, quando estava no monte da transfiguração, já se encaminhando para os eventos finais que resultariam na sua crucificação, o Pai mais uma vez manifesta o seu contentamento por uma voz dizendo: "Este é meu Filho amado, em quem me comprazo, a Ele ouvi." Ó bendito Senhor, o que devemos fazer? Nós estamos interessados em ouvir a sua voz, e o que o Senhor tem a nos dizer para que possamos ser humildes. Mateus 23, 12 responde essa pergunta: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Deus está interessado em que nós humilhemos a nós mesmos no serviço ao Senhor, que neguemos a nós mesmos, que carreguemos as nossas coisas, que andemos a segunda milha, que façamos mais daquilo que tenhamos feito. O Senhor diz isso porque isso é muito contra-intuitivo. O que é contra-intuitivo? Nós temos uma tendência de nos preservar mais, de brigar pelos nossos bens, de brigar pelos nossos feudos, por aquilo que nos interessa, de fazer a nossa vontade. Oh, meus irmãos e irmãs, quão distantes estamos do modelo de Jesus Cristo quando agimos assim? Precisamos ser mais parecidos com o nosso Senhor. Precisamos buscar primeiro as coisas do reino de Deus e deixar as coisas deste mundo no seu tempo. Não devemos buscar a nossa própria exaltação. O Senhor, no seu tempo certo, há de conferir a seus servos e servas aquilo que eles precisam. A humilhação, ela vem antes de qualquer outro tipo de premiação. Inclusive nesta terra, como Jesus Cristo disse isso, explicando aos discípulos de uma forma mais simples para que eles pudessem entender, como uma festa. Quando vocês forem numa festa, busquem não os primeiros lugares, busquem os últimos, para que o dono da festa possa vê-lo no final e trazê-lo, a fim de que você possa ser exaltado. Quanto a nós, meus irmãos e irmãs, precisamos agir dentro desta metáfora, fazer a vontade do Senhor, não procurando nossa própria exaltação, mas esperando que a seu tempo o Senhor nos recompense, se for a sua vontade, se for o seu desejo, nos coloque naqueles lugares que talvez almejemos, mas que depende do Senhor. Todas as vezes em que nós procuramos nos exaltar a nós mesmos, estamos indo contra o caminho do Senhor. Precisamos tomar cuidado para que nos nossos lábios a presença do nome do Senhor seja maior do que a presença do nosso nome. Meus irmãos, também nesse texto, a grande exaltação de Cristo, o eco da entronização do Senhor. Veja que a maneira como é descrito nesse verso remete para a entronização à direita de Deus Pai, como foi prometido em Salmo no capítulo 2. Pelo que também Deus exaltou sobremaneira e deu o nome que está acima de todo nome, que o Senhor é Rei, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho, uma metáfora dos reis vencedores da antigamente, onde aqueles exércitos que perdiam suas batalhas tinham que se submeter. Assim também como todas as pessoas deste mundo precisam submeter-se ao senhorio do Senhor. Estevão nos permite um olhar sobre isso, que quando ele estava sendo apedrejado pelos seus, lá em Atos, no capítulo 7, ele olhou para o céu e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Reinando o Senhor estava e pronto a receber o seu servo que estava sofrendo. Também em Apocalipse 5, verso 7, o apóstolo João, que estava na ilha de Patmos, nos dá uma bela imagem, quando demonstra que o Senhor está ao lado de Deus. Veio o Cordeiro e tomou o livro da mão direita daquele que estava assentado. Nosso Senhor reina, e de onde ele governa o universo, como o apóstolo Paulo diz, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés, como 1 Coríntios capítulo 15.
onde o nosso Senhor Jesus Cristo está, no seu devido lugar, reinando no universo. Nada acontece neste planeta que não seja pela sua bendita providência. Nada pode acontecer que não vá redundar em glória ao Senhor. E toda criatura, homens e mulheres, inclusive esses que hoje não reconhecem, hão de dobrar os seus joelhos diante ao grande Redentor. Nós, a Igreja de Cristo, estaremos lá para entoar louvores ao nosso Senhor, porque para isso nós fomos chamados, para que fôssemos testemunhas dos seus grandes atos de salvação da humanidade. Portanto, meus irmãos, este é o sentimento em que a Igreja toma esses momentos. Um momento, sim, onde nós podemos dar a este mundo a conhecer o verdadeiro Jesus bíblico. Não aquilo que é mostrado nesses filmes cinematográficos, não aquilo que é mostrado nessas maquetes em shopping centers. O nosso Jesus Cristo reina, está vivo, caminha entre nós, fala conosco por meio da sua palavra, nos concedeu o seu Espírito e nós iremos nos encontrar no nosso bendito reino. Eu termino, meus irmãos, esta pregação chamando a atenção para um outro grupo de colonizadores europeus, desta vez os ingleses, que foram para a Austrália há séculos passados. E assim como os portugueses encontraram os nativos daquela região, e conta-se que ao se depararem com aquele animal pulante, com um saco na barriga, perguntaram ao aborígene: o que é isso? E o aborígene respondeu: canguru. É o nome do animal de canguru. Mas dizem algumas línguas que com o tempo foram vivendo entre os aborígenes e perceberam que o que o aborígene respondeu é: canguru significa eu não sei o que você está dizendo. Isso foi o nome do animal. É claro que há controvérsias. Se você buscar isso, eu espero que busque, perceberá que alguns que dizem que não era tanto assim. Entretanto, eu creio que essa ilustração cai bem em nossos dias. Hoje ainda há muita confusão acerca do que é o nascimento de Jesus Cristo. As pessoas olham, não sabem exatamente o que significa e usam para outras coisas, mas você mesmo, a Igreja de Jesus Cristo, nós sabemos o que significa o nascimento de Jesus Cristo. Nós sabemos porque nós fomos alcançados por esta salvação. E quem tem que dizer isso ao mundo somos nós. Porque quando o mundo tenta dizer, é o que acontece com os colonos europeus, tanto com os indígenas quanto com os aborígenes. Muita confusão. Portanto, fale nesses momentos, explique para essas pessoas, fale do seu Senhor. Com certeza estará ao seu lado, aprovando essa atitude. Que Deus